Em Infinity, logo no início, tomamos conhecimento sobre duas facções de imortais, os crentes e os nihilistas. Eles eram capazes de carregar suas memórias nos genes. O que lembra Assassin's Creed, né? Os caras chupinharam Assassin's Creed. Que absurdo. Os imortais eram capazes de reencarnar, lembrando todas as memórias de vidas antigas. Desse modo, eles eram capazes de armazenar uma quantidade enorme de conhecimento e experiências. Os crentes achavam que essa habilidade é um dom, que deveria ser usado para trazer melhorias para a humanidade. Já os nihilistas viam isso como uma maldição. Eles não suportavam mais reencarnar, lembrando de tudo. Eles queriam que isso tivesse fim. Dado esse contexto, a história começa de fato com uma perseguição alucinada e não entendemos bem o que está acontecendo. Nessa perseguição, um dos caras utiliza um poder sobrenatural para conseguir escapar de seus perseguidores. E um outro casal acaba sendo encurralado por este homem misterioso que atira neles com essa arma especial. A coisa é uma loucura completa e o que significa tudo isso nós iremos entender ao longo do filme. Depois avançamos alguns anos no futuro. O personagem que acompanhamos agora se chama Evan McCauley. Evan vai a uma entrevista de emprego, mas devido ao seu histórico problemático envolvendo esquizofrenia e agressão, ele acabou não sendo contratado para o cargo. Evan tinha sido diagnosticado com esquizofrenia na adolescência, mas fica claro para nós que ele tinha algo de incomum, que não era uma questão psicológica. Isso porque o protagonista tinha vários conhecimentos que ele não sabia como tinha adquirido. Inclusive, ele faz uma espada com técnicas super complexas, um conhecimento que só um samurai do período Edo poderia ter. E o Evan fez essa espada esperando trocá-la por um remédio que ele tomava para diminuir suas crises. Ele fez isso porque era mais barato que comprar com receita numa farmácia. Como ele estava com pouca grana, era necessário fazer esse tipo de coisa. Mas assim, se o cara fizesse só espadas super raras, ele poderia vendê-las sob demanda e ficar rico. Ou usar seus outros conhecimentos para criar algum tipo de negócio super lucrativo, mas enfim. De qualquer forma, quando Evan leva a espada no covil dos bandidos para pegar seus remédios, ele acaba se envolvendo numa confusão com os vilões. Desata uma luta alucinante e, por fim, Evan tem que fugir de lá. Após a fuga, ele vai parar em um local onde vê uma paisagem gelada, onde 3 pessoas sobem por uma montanha. Aquilo parecia ser algum tipo de memória, mas quando Evan volta a si, ele cai de uma altura considerável em cima de um carro. O protagonista acaba sendo preso, mas quando algumas autoridades veem aquela espada junto de Evan, eles percebem que ele é alguém muito importante. Um cara que percebe isso é este homem chamado Kent, que avisa a outra mulher que Evan poderia ser alguém que eles estavam procurando. Mais que isso, ele diz que precisavam chegar até Evan antes que um tal de Bathurst o encontrasse. Só que para sua infelicidade, Bathurst encontra o protagonista primeiro. Ele aparentemente conhecia Evan há gerações. E o que o Bathurst tenta fazer é trazer as memórias de Evan de volta, porque queria saber algo que somente o protagonista tinha conhecimento. No fim das contas, o plano de Bathurst dá certo. Evan se lembra de algumas vidas passadas. Ainda assim, ele não entende bem o que aquilo significava. Mas no meio disso tudo, chega uma mulher invadindo a cela onde o nosso herói estava e o leva para longe dali. Bathurst persegue os dois, mas acaba perdendo eles de vista. A mulher se chama Nora Brightman, e ela explica que Evan não era esquizofrênico. Ele era um imortal capaz de reencarnar e acumular os conhecimentos de vidas passadas. Aquilo parecia explicar muito melhor tudo que ele tinha vivenciado ao longo de sua vida. Nora também explana a diferença entre os nihilistas e os crentes. Ela evidentemente fazia parte dos crentes, enquanto Bathurst é o líder dos nihilistas. Os dois vão até essa base chamada Fulcro. Lá estavam os imortais, dedicados a acumular conhecimento para melhorar a humanidade. E mais importante que isso, Nora tinha levado Evan àquele lugar para que ele recuperasse suas memórias, para entender quem realmente ele é. Porque Nora e os outros acreditavam que Evan era na verdade Heinrich Treadway, um imortal de grande destaque, que inclusive foi o responsável por construir a Fulcro. Mas por que Bathurst estava atrás de Treadway, afinal de contas? Aliás, é bom pontuar que eles já foram amigos, mas isso foi há milhares de anos. Só que o que aconteceu foi o seguinte, Bathurst começou a considerar uma maldição reencarnar eternamente, e começou a pensar em uma forma de dar fim a isso. Se tornando um nihilista e trazendo outras pessoas para seu grupo, ele conseguiu atingir enorme poder e conhecimento, tudo para criar uma forma de dar fim à sua maldição. E ele conseguiu.
Bathurst criou uma espécie de ovo que, quando acoplado a uma máquina, seria capaz de destruir toda a vida existente. Ele esperava destruir toda a forma de vida a nível de DNA, porque assim não haveria mais como reencarnar. Simplesmente porque não teria mais nenhuma criatura viva para onde ele pudesse ir após a morte. Treadway, liderando os crentes, visando impedir isso, roubou o ovo de Bathurst. Não leve na maldade, tá, galera? Isso nos leva à cena inicial, onde aquele cara que estava fugindo junto do outro casal era o Treadway. Ele estava tentando impedir que Bathurst conseguisse o ovo. O casal que estava ajudando o protagonista era composto por Nora, que naquela vida passada estava com o seu parceiro. Os dois viveram juntos por várias vidas ao longo do tempo. Inclusive, Nora e seu amante eram as pessoas que estavam subindo aquela montanha gelada que Evan viu antes. Evan se lembrou daquilo porque ele estava junto do casal naquela ocasião. Enquanto isso, Bathurst vai até onde Kent estava, esperando que o homem lhe dissesse a localização de Eva. Afinal, o vilão sabia que Kent tinha informado Nora sobre o protagonista, o que fez ela ir salvá-lo. Kent não fala nada, mas isso pouco importava, porque Bathurst consegue quebrar a segurança do computador dele para obter as informações que revelassem o paradeiro de Evan. Além disso, o vilão usa sua arma especial para dar fim ao Kent. Aí você pensa, mas não é o fim, porque ele também era um imortal, então Kent só iria reencarnar. Não exatamente, porque Bathurst criou uma arma especial em que ele conseguia absorver a consciência do atingido. Então, quando um imortal sofria esse tipo de ação, ele não reencarnava, já que sua consciência e memórias ficavam armazenadas em um pequeno dispositivo digital. De volta a Evan, ele acaba descobrindo que o corpo de Heinrich Treadway, isto é, o corpo que ele teve em sua vida passada, estava armazenado na Fulcro para estudos. Os imortais daquela base queriam entender como funcionava o mecanismo que permitia a eles reencarnarem. Ter esses corpos de vidas passadas poderia ajudar nisso. A partir daí, Evan passa por um treinamento para tentar recuperar todas as memórias por completo. O objetivo era o seguinte: quando ele obtivesse todo o conhecimento sobre suas vidas anteriores, Evan poderia lembrar onde deixou o ovo, que Bathurst tanto queria, e também poderia lembrar de todas as suas habilidades, o que o ajudaria a combater o vilão. Aliás, é interessante falar porque Evan, diferente de todos os outros imortais, não se lembrava completamente de todas as suas vidas. Basicamente, ele teve alguns acidentes nessa vida, o que fez com que ele tivesse que colocar uma placa de metal na cabeça, inclusive. Isso tudo acabou fazendo com que suas memórias nesta vida ficassem completamente distorcidas e fragmentadas. Então foi isso. Em outro momento, quando Nora fala com Evan, ela diz que o seu parceiro, que estava junto dela na perseguição do início, teve sua consciência roubada por Bathurst. Por isso, nessa nova vida, ela não conseguiu encontrá-lo. Desse modo, o objetivo dela era libertá-lo e os outros imortais para que assim eles reencarnassem novamente. Para Nora, isso significaria encontrar o seu parceiro numa outra vida. O método de recuperar a memória de Evan, através do treinamento, não estava funcionando. Então eles decidem levá-lo a uma última opção para alcançar esse objetivo. Para isso, eles recorrem a um homem chamado de Artesão. Quando estavam fazendo isso, Bathurst invade a Fulcro, mas a este ponto Evan e os outros não estavam mais ali. O protagonista é apresentado ao Artesão, que era um homem que tinha uma máquina maluca que basicamente faria Evan passar por uma experiência de quase morte. A técnica era arriscada, porque ele poderia morrer de fato. Mas a ideia é que quando ele estivesse passando pela experiência de quase morte, aconteceria aquilo que as pessoas descrevem quando passam por esse tipo de experiência, que é ver um filme de todas as suas vidas naqueles momentos finais. No caso de Evan, ele veria o filme de todas as suas vidas, mas sem pipoca e sem pausa para ir ao banheiro. E o que os nossos heróis não sabiam é que o Bathurst já tinha chegado naquele local e os estava observando junto de seus homens, na encolha. No fim das contas, o método funciona e Evan consegue recuperar por completo as memórias de todas as suas vidas passadas. Nisso ele lembra onde deixou o ovo e resolve contar para todo mundo ali mesmo. Por consequente, Bathurst também é capaz de ouvir sobre o paradeiro do ovo. Basicamente, Evan diz que em sua vida passada, ou seja, naquela perseguição de carro do início, ele escondeu o ovo no local onde nunca os imortais o procurariam, que era o corpo no qual ele estava reencarnado. Agora, por que nunca eles pensariam em procurar ali? Porque todos os imortais aprendiam que o corpo em que estavam não importava. Aquilo era apenas uma casca para concretizar seus objetivos. Aquela matéria orgânica era completamente descartável, já que eles viveriam em várias outras ao longo dos milênios. O fato de não darem importância para o corpo em si fazia com que eles sequer imaginassem que Treadway poderia esconder o ovo dentro dele mesmo.
Ao saber o que queria, Bathurst manda seu esquadrão atacar o grupo do nosso herói. Alguns deles morrem, mas ninguém se importa. Evan acaba sendo atingido e perdendo bastante sangue, mas ele, Nora e o artesão conseguem fugir. Enquanto isso, Bathurst vai até onde estava o corpo anterior de Treadway. Quando faz isso e investiga dentro do cadáver, ele acha o ovo que tanto queria. A partir daí, ele dá início ao seu plano para acabar com toda a vida na Terra. Como após o confronto anterior, Evan ficou bastante ferido, ele acabou ficando sob os cuidados do artesão. Enquanto isso, Nora foi sozinha atrás de Bathurst para recuperar o ovo. Mas quando o protagonista toma conhecimento disso, ele, mesmo ferido, decide ir ajudar Nora. Nora acaba lutando contra vários inimigos, mas quando tudo parecia perdido para ela, o artesão aparece para lhe dar reforço. Evan também se junta à trupe e junto de Nora consegue chegar onde Bathurst estava. No fim das contas, Nora fica para trás para lutar contra uma poderosa guerreira enviada por Bathurst, o que cria a oportunidade para que Evan vá atrás do vilão. Nora acaba levando a melhor contra aquela mulher, mas fica bastante ferida no processo. Pouco depois, o artesão aparece e ele e Nora vão até onde estavam presos os imortais. Nora planeja destruir aquela espécie de data center para libertar os imortais daquela prisão digital, em especial o homem que ela tanto amava, para enfim encontrá-lo numa próxima vida. A forma como ela faz isso é explodindo uma bomba, assim o data center vai pelos ares e Nora morre ao mesmo tempo. Por fim resta o Evan, que estava muito ocupado saltando com sua moto no avião em que o Bathurst estava. Para chegar até onde o vilão estava, Evan vai se equilibrando em cima daquela aeronave. Porém, em determinado momento, o que ele faz é utilizar seus poderes para conseguir fazer coisas impossíveis. Lembra que no início, Treadway, durante a perseguição, utilizou um poder sobrenatural para fugir? No filme é explicado que Harriet Treadway, durante suas milhares de vidas, acumulou uma quantidade de conhecimento gigantesca, algo fora de qualquer escala. E a partir disso, ele aprendeu a como utilizar poderes da mente que ninguém imaginou que fosse possível. Agora que Evan recuperou sua memória por completo, ele tem acesso a esses poderes. Com eles, o protagonista chega onde estava o ovo. O objetivo estava ali, acoplado na máquina, e a contagem regressiva para o mecanismo explodir já estava em curso. Bathurst aparece e tenta impedir que Evan desligue o mecanismo. Nisso, os dois entram em uma luta de proporções épicas. Em determinado momento, Bathurst utiliza sua arma de armazenamento de consciência para tentar prender o Evan. A tática não deu certo, porque ele atingiu o protagonista na parte posterior da cabeça. Mas acontece que, conforme eu disse antes, Evan tinha uma placa de metal naquele lugar, justamente por causa do acidente em que se envolveu no passado, o que fez ele perder a memória de suas vidas passadas. Seja como for, essa luta entre os dois acaba resultando na máquina voando para fora da aeronave, e ambos saltando em direção a ela. Evan consegue desligar o mecanismo de destruição durante a queda livre, desse modo impedindo que Bathurst atinja seu objetivo. O vilão também é atingido por sua própria arma de armazenamento de consciência, o que quer dizer que ele não iria reencarnar depois daquilo. Eu não sei se após ele parar naquele tipo de dispositivo eletrônico, os imortais continuam tendo algum tipo de consciência. Eu acredito que sim. Então, nesse caso, o Bathurst estaria condenado a existir, mas sem possuir os meios necessários para atingir seus objetivos e dar fim à sua maldição. Eu o chamei de vilão ao longo do vídeo, mas é porque o filme nos coloca nessa perspectiva. Mas eu entendo os motivos do cara. Ele só tava de saco cheio de ficar eternamente renascendo e renascendo. Ou seja, ele tem uma boa razão para fazer o que fez. O Evan acabou morrendo na queda, mas óbvio que aquele não seria o fim dele. No final vemos Nora reencarnando e se encontrando com o homem que tanto amou durante toda sua existência. Quanto ao Evan, ele renasceu na Indonésia. Suas habilidades tinham começado a aflorar e as memórias de quem ele era estavam prestes a emergir por completo. Por isso o artesão tinha aparecido ali, para entregar a espada que o Evan fez antes e dizer a ele para procurá-lo quando se lembrasse 100% de todas as suas vidas passadas. Porque tem isso, no filme é explicado que os imortais vão lembrando aos poucos de suas vidas passadas ao longo da infância, sendo que tudo vem à tona de fato durante a puberdade. O novo Evan, ou Treadway, estava na iminência de se lembrar de quem ele realmente é. E assim acaba o filme.